Oi pessoal, eu sou a Fabi, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos falar sobre update de leituras, ou seja, tudo que eu li nesse período, né, que o canal ficou parado. Não tudo, deixa eu explicar para vocês melhor. Eu li muita coisa nesse período. Apesar de meu ritmo ter caído, eu estou surpresa em ver a quantidade de coisas que eu li. Mas também nem todas foram romances, né, livros grandes, né. Muitos foram novelas, contos, livros mais curtos, então a quantidade de leituras ficou muito grande, então não dá para me falar sobre tudo com vocês aqui, senão eu vou ficar aqui o dia inteiro. Então, só vou falar para vocês os principais, os grandes destaques deste período, que vai de julho até setembro, ou seja, os livros que tiveram as maiores notas, foram favoritados e tudo mais, ou que tiveram algum destaque por algum motivo. Então eu vou falar sobre eles com vocês para o vídeo ficar menor, senão eu vou ficar aqui realmente muito tempo. E se você tem curiosidade de saber tudo que eu li realmente, me acompanha no Scoob, que lá você consegue ver tudo que eu li nesse período, todos os livros que não estão mencionados aqui no canal. Então lá no Scoob você vai conseguir ver qual foi o livro e qual foi a nota dele. Alguns estão em destaque salvo lá no Instagram. Então me acompanha também no Instagram para você ver lá o que eu li e os destaques que tem aí, que eu adicionei alguns destaques nesse período lá no Instagram. Então você consegue ver também algumas coisas, opiniões e tudo mais lá no Instagram também. Vamos lá para os livros que eu li e que eu amei e que são destaques e tudo mais nesse período. Começando com Juniper Hill, segundo livro de The Idens, que é uma série de romance contemporâneo, adulto, com personagens adultos, romance, aqueles romances fofinhos, lindos, que eu já tinha lido o primeiro livro aí, e tem um vlog aqui no canal que eu li esse primeiro livro, porque foi um vlog lendo romance, se eu não me engano, foi um dos últimos vídeos aí do canal, você pode voltar um pouco pro canal aí, você vai achar, que é Indigo Ridge. Se passa nessa cidadezinha pequena, essa série, e a gente acompanha em cada livro um irmão dessa família, que é o The Idens, né, os Idens, que são os fundadores dessa cidade. Então a gente acompanha cada filho encontrando o seu amor e nessa série, né? Esse segundo livro é do Knox e eu me apaixonei muito mais por esse segundo livro do que pelo primeiro, porque o Knox é um cozinheiro. E o Knox, assim, é aquele coração, assim, grande, assim, que sabe... Gente, é apaixonante. É uma história lindíssima. É um dos meus favoritos de romance, com certeza. Essa série tá sendo uma série favorita. O primeiro livro foi 5 estrelas e o segundo também. Mas eu acho que eu gostei um pouquinho mais ainda do segundo livro. Só que eu não cheguei a favoritar ele oficialmente, mas... estou esperando acabar a série inteira pra ver qual deles eu vou favoritar. Mas tem grande chance de eu favoritar Juniper Hill. É sensacional, gente. Os personagens são apaixonantes, a cidade é apaixonante, você se apaixona pela família, pelos irmãos, pela união que eles têm. Então, é muito bom, recomendo demais. Os livros estão no Kindle Unlimited. Se você lê em inglês, você consegue ler. Os direitos dessa série foi comprado, eu só não lembro qual foi a editora agora, mas foram comprados por uma editora, então eles vão ser publicados aqui no Brasil em breve, acredito que ano que vem. Então, você vai poder ler também. E já deixa sua recomendação porque é muito bom. Bom mesmo. Vai por mim, vale a pena ler esse romance. Segundo livro em destaque nesse período, pra mim, foi A Abadia de Nottinger, da Jane Austen. Gente, quem acredita? Dei 5 estrelas pra esse livro. Eu fui assim com uma expectativa ok, mas achando que poderia ser um livro que eu gostasse, porque esse livro aqui tem uma pegada gótica, é meio que uma sátira ao romance gótico que a Jane Austen fez. Então ele é um livro, gente, que eu tinha com bastante expectativa, porque eu gosto muito de histórias góticas. Eu amo esse clima, né? Então eu tinha chance de eu gostar. Eu achava que de todos os livros ainda que faltava ler, esse era o que tinha mais chance de eu gostar. Então eu li, porque eu ganhei esse livro aqui da Ana, acho que foi de aniversário. Não sei se foi de aniversário, se foi de Natal que eu ganhei, mas eu ganhei de presente da Ana, né? E eu amei, foi 5 estrelas, foi super divertido. Gente, que livro divertido. Se você tem medo de ler clássico, né? Gente, vale a pena. Pega esse aqui, que é muito legal, é muito divertido, é uma história bem leve.
E tem várias partes muito cômicas, sabe? Porque a Catherine, ela é uma pessoa apaixonada por romance gótico, então eu meio que me identifiquei muito com a personagem, né? E eu tenho muito problema com os personagens do Jane Austen porque eu não conseguia me identificar, eu achava todo mundo muito chato, os personagens muito chatos. Então eu tinha esses problemas, mas com a Catherine eu me identifiquei, porque ela é uma pessoa apaixonada por gótico, então ela olhava tudo ao redor dela com aquele ar assim de mistério, sabe? Procurando um clima, um mistério ali na história, na cabeça dela, né? Eu gostei muito, muito, muito desse livro. Eu achei muito divertido. A Catherine é muito boa. O par romântico aqui, que é o Henry Tilney, é um personagem muito bom também. Ele é muito também divertido no final das contas. Eu gostei muito desse casal. E aqui um romance que não é um romance avassalador e que tem uma grande paixão. É mais um romance de conhecer a pessoa e se identificar com quem a pessoa é, sabe? É um romance mais realista, mais palpável. Então eu gostei muito, muito desse livro e foi 5 estrelas, gente. Gostei muito, muito de Abadia de Nottingham. Depois, um outro destaque que eu tive, e essa eu vou falar aqui 2 livros, né? Eu tô falando na ordem, mas agora eu vou fugir um pouco da ordem de que eu li, né? Que foi Never Die, do Rob J. Hayes, que é um autor de fantasia independente. Os livros dele tem no Kindle Unlimited em inglês, mas esse livro e o segundo dessa série, né, que é Never Die e Pen's Gambit, já foram publicados aqui no Brasil pela Faro Editorial em português. Então, se você tiver curiosidade de ler, você vai conseguir ler também. Never Die ficou em português como Morrer Jamais. Conta a história de um universo, né? Essa série, na verdade, conta um universo que tem uma pegada asiática. Ele tem uma temática asiática, mas é um universo diferente, né? Mas é como se fosse uma China com um Japão ali misturado. Muitas dessas mitologias que a gente conhece de chinesa e japonesa nessa série, incluindo os personagens, né? Então, essa série, né, esse primeiro livro, Never Die, conta a história de um grupo, né, de pessoas que vão ser reunidas por um menino, né, que ele ganhou um dom de um Shinigami para ressuscitar os mortos. Então, ele começa a andar por esse mundo, ressuscitando os grandes heróis lendários desse universo para ajudarem ele numa missão. E a missão é matar o imperador dos 10 reis, ou seja, uma missão praticamente possível, porque esse rei é um rei que não sai do castelo, ele é super protegido, é um rei muito poderoso, e a missão desse menino é matar esse rei. Então ele reúne esses heróis que já foram mortos no passado, ele ressuscita eles para ajudarem nessa missão. Então é um livro com essa temática. É um livro que tem uma vibe muito parecida com o anime, tem muitas lutas, né, lutas físicas, né, e batalhas nesse livro. Lembra muito realmente um anime ou um jogo de RPG, pega muito para essa vibe, né? Principalmente aquela parte de você ter que derrotar um boss para uma próxima fase, você ter que lutar um personagem contra o outro, como acontece em anime, né? Que tem aquela para todo mundo para assistir a luta de 2 personagens. Então acontece isso. Tem magias muito interessantes, cada herói lendário tem uma magia especial, um poder especial, né? É um livro com bastante ação, com bastante acontecimentos. É um livro curto, então ele não tem muita enrolação. Só que você tem que gostar um pouco de uma pegada de ler sobre lutas e batalhas. Você tem que gostar um pouco disso porque tem bastante disso, principalmente ali até uns 60, 70% do livro. Mas tem todo um enredo que a gente conhece os personagens, apesar do livro curto, é muito bem aprofundado os personagens. E tem toda essa temática e muitos mistérios que rodeiam isso, esse poder que esse menino tem, que é um En. E tem vários poderes especiais que os personagens têm. É muito maneiro a parte dos poderes. Gente, é muito legal. É muito legal. Recomendo muito se você curte fantasia e histórias asiáticas, animes, cultura asiática, você provavelmente vai gostar desse livro sim. O próximo livro que eu vou mostrar pra vocês é um outro dessa série, então eu já tô fugindo um pouco da ordem que eu li, né? Porque eu já li esse livro um pouquinho mais pra frente, mas é o segundo livro, que é Pen's Gambit. Ele também tem essa pegada asiática porque o universo dessas histórias são asiáticos. Então, aqui a gente conhece uma personagem, uma personagem como protagonista, que é uma personagem que aparece muito secundária no primeiro livro. Ela aparece e ela é uma personagem muito misteriosa e a gente acompanha ela nesse segundo livro. Esse segundo livro acontece alguns anos depois do primeiro livro e a gente acompanha essa personagem que vai ser uma escolhida de uma deusa. A cada 1000 anos, os deuses fazem uma reunião e uma disputa para escolher quem vai ser o deus que vai subir ao trono, né, deste universo. E
Cada deus vai escolher um herói, né, um campeão para essa competição, e essa personagem vai ser escolhida e ela vai ser escolhida pela deusa das coisas e oportunidades perdidas para competir, para ganhar o trono. Então ela vai ter que recolher artefatos durante todo esse período e são vários artefatos escondidos por cada deus, então ela vai ter que coletar esses artefatos e quem tiver mais artefatos, o campeão que tiver mais artefatos vai ganhar a competição. Então ela vai rodando esse mundo atrás desses artefatos. Só que essa personagem é uma personagem que tem muitas questões psicológicas, ela é uma personagem quebrada, uma personagem que está passando por um problema mais depressivo e tudo mais, então ela tem várias questões, né, ainda rolando. E é um livro bem desenvolvido, é um livro que desenvolve muito essa personagem, a gente conhece muito dela, consegue perceber muitas das questões dela que ela carrega ali, umas questões que ela se culpa do passado, né, que também tem relação com o que aconteceu no primeiro livro. Então é uma história muito interessante e esse livro foi 5 estrelas e favoritado. Não teve como. Você se envolve muito com aquela história, com aquela trama. Os finais do Hobby de Reis são sensacionais, gente. Se você quer um plot twist, uma reviravolta assim, gigantesca, assim, tipo, uma coisa assim, não acredito, os finais do Hobby de Reis. Então, eu recomendo muito pra vocês leiam essa série. Como eu falei, ela tem em português, tanto o primeiro quanto o segundo livro. E eles são livros que são independentes, né, tecnicamente, porque cada livro conta a história de um personagem em um canto desse universo. Então, não tem uma ligação direta. Mas como eu falei, essa personagem é uma personagem que aparece um pouquinho lá no primeiro livro. Então, eu recomendo pra você. Você pode ler eles individuais? Sim. Mas eu recomendo que você leia na ordem, pra você não perder nada. Porque essa personagem, o que ela está passando nesse segundo livro, é por causa do primeiro livro, por causa dos acontecimentos do primeiro livro. Então, eu recomendo muito para vocês que vocês leiam na ordem. E é muito bom, tem em português, são livros curtos, então vale a pena, gente, vale a pena ler, são histórias muito boas. Já esse segundo livro não tem essa pegada de anime tanto quanto o primeiro. Ele tem mais umas questões de aventura, dessa busca pelos artefatos, então é muito legal também. Mas esse primeiro livro tem mais a questão de batalha física ali entre dois personagens, esse não tem tanto, é mais a questão da estratégia, porque essa personagem do segundo livro, ela não é uma lutadora, ela é uma estrategista, então tem mais a questão da estratégia que ela bola em cada situação que ela tá passando. Eu recomendo muito essa série, o segundo livro foi 5 estrelas favoritado, o primeiro foi só 5 estrelas, mas também incrível, e o segundo 5 estrelas favoritado. E não vejo a hora de ler o terceiro, que é Spirits of Vengeance, que já está no meu Kindle para ler. Esses livros têm em inglês no Kindle Unlimited, se você ler inglês, pega para ler. Não é um inglês difícil, é um inglês de boa de ler também. Recomendo, gente, vale a pena. É, assim, uma das minhas séries favoritas, com certeza, um dos melhores livros do ano, com certeza. Vale a pena, aproveita que tem em português. E tem um destaque no meu perfil no Instagram, onde eu comentei livro a livro. Tem um destaque para cada livro, eu faço os comentários, fui falando durante a leitura. No final da leitura, eu venho comentar com vocês cada livro no destaque. Então, vai lá assistir. Eu não dou spoiler, tá, gente? Nenhum destaque. Eu só comento sobre a história, mas sem dar spoiler de nada. Então, vai lá assistir. Quem sabe eu nos convenço a ler, que maravilhoso. Outra leitura que eu fiz neste período, e foi um surto, como da Roda do Tempo. Quem acompanha aqui o canal há mais tempo, lá 2021, viu o surto que foi a Roda do Tempo na minha vida. E eu encontrei uma série esse ano que me deu essa sensação que eu tive com a Roda do Tempo, que foi a série Malazan, né? The Book of the Fallen. Gente, que foi esse surto dessa série? Eu li o primeiro livro e estou lendo o segundo. Ainda não terminei, porque essa série é uma série muito complexa. Para você ler na sua língua original, assim, tipo em português, já é difícil de entender, porque ela é uma série extremamente complexa pelo enredo em si. Mas ela também tem um inglês complicadinho, sim. Então eu peguei ela assim, tipo, gente, na cara e na coragem. E eu amei. Eu li Gardens of the Moon, que é o primeiro livro. E, gente, que livro sensacional. Eu amei muito o universo, amei muito os personagens. É um livro complexo, você não consegue entender tudo. Não é pra entender, entendeu? É meio que você é jogado no meio desse universo sem ter informações de base de nada. E ela não vai tentar te explicar. Conforme você vai lendo, você vai construindo o significado das coisas na sua cabeça, entendeu? É uma coisa que depende de você procurar o significado, que eles não vão te explicar.
Então, assim, é um livro muito bom. É uma das séries mais famosas do universo de fantasia, das maiores séries de fantasia que existem. Muito bem falada, muito elogiada também, mas é complexa. E então eu peguei em inglês, foi uma leitura muito demorada, não foi uma leitura fácil, além de ser um enredo difícil de entender. Essa série foi publicada no Brasil só o primeiro e segundo livro e ela foi cancelada aqui. A Arqueiro desistiu da série, mas ela é uma série de 10 livros principais, fora vários e vários spin-offs. Então, eu amei muito esse universo e eu vou continuar lendo com certeza. Eu tô lendo, como eu falei, o segundo livro, que é Dead House Gates. Tô ali uns 20%, 15%, não sei. Não tinha lido muito, mas eu dei uma pausa porque eu precisava concluir algumas leituras que estavam em andamento também. E é um livro que demanda muito de você, da sua mente, principalmente em inglês. E o meu inglês, como eu falo pra vocês, não é lá o melhor de todos, porque não sou fluente. Então, tipo assim, eu tenho uma certinha dificuldade ali com o inglês, principalmente quando a escrita é mais complexa. E é o que acontece com esse livro, então eu levo bastante tempo. Não sei se esse ano eu consigo terminar essa série, né, esse segundo livro da série, mas eu gostaria. Mas eu não tenho esperança de concluir ainda esse ano, mas pretendo continuar essa série sim, porque eu amei demais. Eu quero muito ver mais dos personagens e desse universo gigantesco. E eu recomendo, se você lê inglês, se o inglês é um pouco melhorzinho, vale a pena ler, gente. É uma das grandes séries de fantasia, assim, de todas, assim, junto com Tolkien, junto com os grandes nomes da fantasia. Malazan é uma série dessas, então vale a pena se você é fã de fantasia. Outro livro que eu quero comentar aqui com vocês foi um livro que eu li pro Clube de Romances esse ano e que se destacou, assim, muito bem pra mim, assim. Foi um livro muito bom de ler, muito gostosinho de ler. É um romancezinho de época muito gostoso. É um livro de época que não tem Rod, que é muito difícil de achar hoje em dia, que é Edenbrooke. Ele tem o Kindle Unlimited, pelo menos até este momento eu acho que tem. Que tem uns personagens muito legais e um romance muito envolvente, que você se apaixona pelos personagens. É um romance muito, muito lindo. E eu recomendo pra vocês. Ele foi acho que 4,5 que eu dei pra ele, porque tem algumas questões de romance que me incomodam ainda, e tem um pouquinho nesse livro, mas eu acho que não perdeu em si o brilho do livro, porque eu acho que o livro vale muito a pena. E ele é um romance de época que é volume único, então você pode ler um livro só. Então ele, assim, ele se destaca bastante no padrão dos romances de época, por não ter hot e também por ser um livro único. Então, se você quiser ler, eu recomendo, tem no Kindle, e é um livro curto, acho que tem umas 200 e poucas páginas, é muito legal, gente, muito bom, recomendo demais pra vocês. Outro livro que eu vou mencionar aqui pra vocês, que esse aqui foi a grande surpresa do ano, eu acho, na minha cabeça, assim, foi uma grande surpresa pra mim, né, e eu amei, foi 5 estrelas favoritadas, gente. Acho que eu posso incluir ele até no favorito da vida, porque esse livro é um livro que eu quero reler, assim, várias e várias vezes, porque eu amei tudo nesse livro e não sei o que aconteceu, mas foi isso que aconteceu comigo quando eu li esse livro, que foi Emma, da Jane Austen, gente. Quem acredita nisso virar um favorito da vida? Um livro da Jane Austen. Olha quantas marcações, gente. Eu vivenciei essa leitura. Eu levei bastante tempo pra ler. Não porque ele seja difícil de ler ou demorado, mas é porque eu não queria acabar esse livro. Então eu li um capítulo, eu falava, deixa eu guardar um pouco pra amanhã. E aí eu fiquei enrolando pra terminar, porque eu não queria terminar. Porque eu amei tanto os personagens. Eu amei a Emma. O Sr. Knightley, gente, que é o protagonista. Gente, crush total, porque, tipo, ele é perfeito, ele é sensato, ele é quem bota os pés, assim, coloca a Emma com os pés no chão pra tudo, sabe? Ele é um personagem, assim, maravilhoso, acho que ele é um dos meus protagonistas favoritos masculinos, gente, ele é maravilhoso mesmo. E a Emma é aquela pessoa que comete vários erros, que faz umas besteiras. Cara, ela é muito engraçada, o pai dela é muito engraçado. Tem muitas coisas engraçadas nesse livro que eu acho super divertido. Então, tipo, eu aproveitei esse livro mesmo. Eu li no momento muito propício que eu precisava de uma leitura dessa pra me divertir. E eu me diverti muito com Emma. Tanto que eu não queria terminar, como eu falei. Ele acho que é o maior livro da Jane Austen de romance. Ele tem umas 500 páginas. Mas, gente, ele é muito bom. Eu recomendo demais. Eu super me diverti. E, como eu falei, finalmente encontrei um Jane Austen pra falar que é um favorito. E esse aqui é, com certeza. A Abadia também foi maravilhoso e eu amei, como eu falei pra vocês. Mas esse aqui é favoritado. É maravilhoso, recomendo. Outro grande destaque desse ano vai para
Anne de Avonlea. Eu li o primeiro livro da Anne, né? Eu reli esse ano, então eu não vou comentar aqui também, foi Secretário Favoritado. Mas esse aqui, gente, ainda é melhor que o primeiro. Eu amei tanto esse segundo livro da Anne. A evolução que a Anne tem a cada livro é, assim, maravilhosa de acompanhar. Aqui a Anne é professora e a gente acompanha um pouco dela nesse trabalho, nessa função de ser professora de crianças e tudo mais, e o que ela pensa sobre como o professor deve agir com as crianças na sala. Eu amei muito, e se vocês não sabem, né, porque eu acho que algumas pessoas sabem, né, não sei se todo mundo sabe, eu dei aula para educação infantil durante 6 anos, então eu me identifiquei muito com muitas coisas da Anne aqui, muito mais do que o primeiro. Então, foi 5 estrelas o favoritado. Eu amei esse livro, muito, muito, muito. E eu tô lendo já o terceiro, espero terminar ainda esse ano. Outro grande destaque desse ano aí, desse período, na verdade, que eu fiquei com o canal parado, foi a novela The Fall, que é a novela prequel da série do Ryan Cahill, que é The Bound and the Broken, se eu não me engano o nome da série é esse, né? Posso estar enganada, mas eu acredito que seja esse o nome da série. E eu li o prequel você consegue pegar o prequel no site do autor, ele disponibiliza de graça pra você ler. E é uma novela de umas 80, 90 páginas por aí. Gente, que novela sensacional. É uma série que tem uma base medieval, com elfos e dragões, e é maravilhoso. Essa novela foi uma das melhores coisas que eu li esse ano, com certeza. Ela tem uma inspiração em Tolkien e também Brandon Sanderson, em vários aspectos a gente consegue ver Brandon Sanderson nessa série. Eu tô lendo o primeiro livro, eu tô em mais ou menos uns 30% do primeiro livro. Eu dei uma pausa por conta de outubro, que eu faço leitura temática, mas eu amo demais essa novela. Foi maravilhoso. Conta uma guerra que está acontecendo, uma batalha, traições, dragões, e você vê um panorama assim do que essa série vai ser nesse prequel. Esse prequel acontece muitos e muitos anos no passado e o primeiro livro já se passou muitos anos, então é tipo contando a lenda que se tem nessa série. Então é muito bom, gente, muito, muito, muito bom. Eu recomendo demais, se você lê inglês, leia. Não é também um inglês muito difícil, né? Então é muito bom, gente, é maravilhoso. Não tenho nem palavras pra dizer o quanto a novela é maravilhosa. É uma das melhores coisas, como eu falei, que eu li esse ano, e foi 5 estrelas. E eu já estou lendo o primeiro livro. Essa série atualmente tem 3 livros publicados e 3 novelas publicadas. Então tem bastante coisa para ler pela frente, mas estou amando cada vez mais. Como eu falei, se você lê inglês, aproveite para ler. Tem no Kindle Limited todos os livros, porque Ryan Cahill é um autor independente. Outro livro que eu li que foi um grande destaque, e no mês que eu li ele foi a melhor leitura do mês, na minha opinião, foi Under the Holy Moon, que é uma série de 5 livros e um prequel que tem a temática viking, tem a temática de vikings. E é muito, muito boa. A gente acompanha uma protagonista feminina. Ela tem o sonho de ser uma guerreira, ela quer ser uma Shield Maiden, né, que é tipo uma mulher que seria uma guerreira nesse universo. Só que a família dela não quer que ela faça isso, o avô dela proíbe ela, que o avô dela é um líder ali daquela aldeia, ele proíbe ela de fazer. Existem muitos mistérios sobre quem é o pai dessa protagonista. Eu não vou lembrar o nome exatamente dela agora, mas já faz um tempo que eu li. Mas ela tem um mistério sobre o pai, quem é o pai dela. A mãe dela tem problemas mentais nesse período, a mãe dela não lembra do que aconteceu, quem é o pai dela. Então a gente não sabe nada sobre essa protagonista, mas ela tem umas questões muito misteriosas, ela tem umas ligações ali com Odin e tudo mais. É muito legal e tem essa questão dos deuses nórdicos envolvida, principalmente no final. Gente, eu fiquei assim, eu não acredito que eu tô lendo isso, que surto que foi. O final desse livro é muito, muito bom. É um livro curto também, acho que tem umas 200 e poucas páginas esse primeiro livro. Os livros dessa série são assim nessa média, 200, 300, mas nos últimos acho que ela vai aumentando para umas 400, 500 páginas. Mas é uma série muito boa e tem um prequel, e o prequel é de graça, que a autora disponibiliza no site dela também para você baixar. Então, é muito bom, gente, essa série. Eu tô apaixonada por esse universo, por esses personagens também. E, como eu falei, é a mitologia nórdica. Se você gosta de mitologia, você vai gostar bastante. Somente que fala muito sobre a cultura dos vikings e os rituais que eles faziam, né, antigamente, pros deuses e tudo mais. É muito, muito legal. Eu recomendo demais. Vale muito a pena.
Essa série tem no Kindle Unlimited, ela é de uma autora independente, que é a Melanie Karsak. Então, ela é uma autora de livros de fantasia histórica, então eu recomendo demais. São muitos livros que ela escreve com a temática de vikings e ela entende bastante sobre isso, dá pra ver. Então, é muito, muito bom, recomendo pra vocês também lerem. Se você lê inglês, é um inglês tranquilo também, bem tranquilo de ler. Então, tem no Kindle Unlimited, você pode ler de graça. Vale a pena, realmente. E o último livro dessa lista, que eu vou deixar aqui como destaque, né? O último dessa lista é Glória da Manhã, romance histórico da Lavirle Spence. Eu acho que ele já é considerado quase um clássico. Eu acredito que ele seja um clássico contemporâneo ainda, mas é quase um clássico já, esse livro. Ele é um livro mais antigo e ele tem no Kindle Unlimited, porque tem a tradução da Pedra Azul aqui no Brasil, então eu li pela Pedra Azul, pelo livro da Pedra Azul, em português no Clube de Romances, e foi uma das melhores leituras do clube desse ano, porque é muito bom esse livro. Ele vai muito mais do que a sinopse, porque a sinopse ele dá uma intenção ali de que você vai ler um romance, só um romance romântico assim, tranquilo, mas ele é um romance histórico e ele tem muitas temáticas históricas nesse livro. A história se passa no período ali entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, então se trata muito deste período. Então a gente vê muito disso, principalmente quando vai chegando na metade do livro. É surpreendente, porque eu tava esperando só um romance romântico, romance básico, mas não, ele é um romance histórico e um dos bons, gente, um dos bons. O romance em si, né, romântico é muito bonito, mas também a temática ali histórica é muito boa. Eu recomendo muito para você ler. Ele tem no Kindle Unlimited, como eu falei, ele é um livro de umas 400 páginas por aí. E é uma história lindíssima, gente. Vale muito a pena. Principalmente se você curte ali um romance histórico, Lucinda Riley e tudo mais. Gente, vale a pena. O clima e a temática do livro, a ambientação, assim, a autora traz muito pra você, assim, da ambientação. Então você se sente imerso naquela história, naquela cidade. É muito bom. Eu recomendo muito pra vocês lerem essa história. E é isso. É maravilhoso. Foi 5 estrelas, gente. Não consegui não dar 5 estrelas pra essa história. E no grupo, né, no clube, todo mundo gostou da história, né? Teve gente que gostou mais, como eu, né, que deu 5 estrelas. Teve gente que abaixou um pouco a nota para 4 e tudo mais, mas no geral todo mundo gostou, então vale a pena muito ler. É uma história lindíssima, um romance belíssimo, de desenvolvimento dos personagens, assim, maravilhoso. Tem criança, gente, é lindo demais. Leia a sinopse pra você se surpreender, porque a sinopse chama muita atenção logo de cara. Então foi isso, gente, foi essas leituras desse período de julho a setembro que tiveram um grande destaque para mim. São todas recomendações que eu amei, que vale a pena você ler. Então já pega essas dicas e anota aí para vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like, compartilha para os amigos e diz aí, nesse período aí, desse segundo semestre, qual foi a sua melhor leitura. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Um beijo. Até o próximo vídeo.